pelos que estão passando dificuldades, pedindo a intercessão do nosso padroeiro São Pedro, das intenções de Santo Padre Papa Francisco, sucessor de Pedro, que nos confirma na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre conosco. Bendito seja Deus. Vamos então iniciar com muita fé e piedade essa nossa procissão em direção à igreja, da comunidade São Pedro. Vamos com muita fé rezar, pedir, agradecer, nos confiar à misericórdia de Deus por intercessão de São Pedro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria da Igreja, Senhora Santana, São Pedro Apóstolo, assim me chamas, Senhor, Senhor.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de gente. Imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram. Palavras do Senhor. Jesus, ele chamou Pedro para ser pescador de homens, para conquistar muitos, de forma a seguir o Senhor. É a missão apostólica, que passou para os seus sucessores. Hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro. Então, devemos lembrar que, a exemplo de Pedro, todos nós batizados devemos ser também pescadores, ou seja, testemunhar a nossa fé, evangelizar. Que o exemplo de São Pedro nos dê coragem e respondamos, como fez Pedro, ao chamado Senhor, com fidelidade, apesar de nossas fragilidades. Pedro aprendeu com suas fraquezas a ser um bom apóstolo e discípulo do Senhor. Que nós também não desanimemos. Sejamos dedicados discípulos e discípulas do Senhor. Amém. Se estás ao meu lado, Senhor, o que não poderei eu temer, e pelo mundo eu vou, cantando seu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor, e pelo mundo eu vou, cantando seu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus não faz acepção de pessoas, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Vamos nos tratar como irmãos, nos respeitar, apoiarmos-nos mutuamente e trabalhar para que o mundo seja mais justo e fraterno. Que São Pedro Apóstolo interceda por nós e que Jesus, nosso Salvador, enviando o Santo Espírito, ilumine e fortaleça nosso caminhar. Somos irmãos, tratemos-nos como irmãos. Amém. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Herodes o prendeu e o lançou na prisão,
encarregando para guardá-lo 16 soldados, divididos em 4 grupos. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo, logo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era vigiado na prisão, a igreja orava intensamente a Deus em favor dele. Estava próximo o momento de Herodes apresentar Pedro ao povo. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: levante-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhe disse: aperte o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo continuou. Ele saiu e o seguia, sem saber se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava estar tendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda. Passaram então pela primeira e segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para ele. Saindo, seguiram por uma rua e de repente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo aquele povo judeu que ia fazer comigo. E tendo compreendido, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aí muitos estavam reunidos e oravam. Bateu a porta de entrada e uma empregada chamada Rode foi abrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que nem sequer abriu a porta. Em vez disso, entrou correndo para contar que Pedro estava aí diante da porta. Eles disseram: você ficou louca. Mas ela insistia que era verdade. Então disseram: deve ser o anjo dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor mostra o quanto Ele cuida de nós. A igreja rezava por Pedro. Mostra também que nós devemos rezar sempre pelos nossos pastores, os padres, os bispos e o Papa. E temos a certeza que aqueles são servos, ministros do Senhor, têm sempre a proteção do Altíssimo. Nós também pelo batismo. Sejamos essa presença na vida do irmão, que seja justamente aqui, de uma certa forma, expressão do cuidado de Deus. Que São Pedro Apóstolo interceda por nós, rezemos pelos que são perseguidos, por causa da sua fé, da religião. Graças a Deus no Brasil nós não temos essa dificuldade, podemos expressar publicamente a nossa fé, mas em muitos países isso não é possível. Rezemos por eles que são perseguidos. Mas também tem perseguição no Brasil por conta dos preconceitos contra a Igreja Católica, os católicos, devido à posição que temos contra o aborto, a favor da dignidade da vida humana, o respeito ao ser humano desde o ventre materno até o termo da sua existência, cuidado com os anciãos, com os idosos, sempre a preocupação com os presos, abandonados, com os que passam fome, os desafios da sociedade hoje. Então, por conta disso, incomodamos os gananciosos, os poderosos, os que não se preocupam com o irmão, só querem usar da sua posição para crescer nos bens materiais, sendo capaz até de
pisar no ser humano. São Pedro nos ensina a confiar em Deus, mesmo estando na prisão. Que nós confiemos no Senhor, não desanimemos diante das dificuldades, mas mantenhamos-nos firmes na fé e na oração. Graças e louvores sejam dados sempre ao Senhor, com sua graça e misericórdia em nossas vidas. Amém. Usa os seus instrumentos, pastores, para trazer a cura, a libertação. Lembramos todos os irmãos enfermos da nossa comunidade, que através da intercessão desses grandes homens e mulheres de fé, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, Nossa Senhora, Santana, são tantos, não é? Exemplos para nós, junto a Deus, interceda pelos nossos irmãos enfermos, estão nos leitos dos hospitais, em suas casas, famílias cuidando dos nossos enfermos, para que não se sintam abandonados, confiem em Deus e, na vontade do Senhor, seja concedida a cada um deles a cura e a libertação. Amém. O dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor chamar, que o nosso Deus chama. E com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e os exortava, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito claramente, hoje esse texto bíblico recorda que a missão dos pastores da igreja é batizar, exortar, anunciar o Evangelho e sempre lembrar a todos o caminho do Senhor, dos mandamentos. E nós, batizados, porque pelo batismo somos salvos, busquemos sempre mais permanecer nesta salvação que o Senhor nos concede, perseverando no caminho dele, nos mandamentos. O batismo é a porta de entrada para a salvação, mas só seremos dignos dela se vivermos o batismo. Então, que possamos viver o batismo e nosso compromisso com a palavra de Deus no dia a dia, no respeito ao próximo, fazendo bem aos irmãos, ajudando os que precisam, rezando pelos outros. Que São Pedro interceda por nós, para que, batizados em Cristo Jesus, vivamos como pessoas batizadas, fazendo bem e praticando aquilo que o Senhor nos pede através dos seus mandamentos. Amém.